Olá, boa noite, tudo bem com você? Vamos meditar. Nosso tema de hoje é procurando atalhos. Quem não gosta, né, de ter coisas que são resolvidas rapidamente, que são práticas, que nos ajudam a ganhar tempo numa vida tão corrida como é a nossa vida hoje? E às vezes parece que o dia precisava ter 48 horas e não 24. E a gente corre, 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 e quando olha para trás, um monte de coisa ficou sem fazer. A sensação que a gente tem é que a gente não fez nada naquele dia. Mas na verdade, porque a gente está sobrecarregado sempre, né? E é lógico que nessa correria a gente vai buscar atalhos, soluções rápidas. Mas nem sempre eles são as melhores escolhas, né? Em muitos casos, sim. Agilizam o nosso dia a dia, né? Nos poupam tempo, tornam a nossa vida mais prática. Isso vai desde um eletrodoméstico, uma coisa qualquer, né? Até outras coisas aí que conseguem realmente diminuir muito o nosso tempo de trabalho e muitas questões aí da nossa vida. Mas algumas coisas vão nos atrapalhar. Às vezes, na vontade de conseguir coisas rápidas, né? A gente entra aí em algumas roubadas. E a nossa vida com Deus também não pode ser assim, né? Muitas vezes, algumas coisas a gente precisa passar pelo processo de esperar. E né, a nossa ansiedade, né? Ela vem à tona aí. E nós temos, né, a ansiedade que é natural, que é o que faz a gente entrar em movimento, tomar providências de várias coisas. Mas quando isso ultrapassa, né, o limite aí saudável, isso começa a trazer doenças, trazer transtornos. Então a gente precisa estar atento nisso também. Mas, em muitos casos, a gente precisa aprender a esperar. Isso também é um aprendizado, né? E na Bíblia a gente vê a história de uma mulher, né, de um casal ali, que na ânsia de querer resolver as coisas para Deus, achando que Deus estava demorando, eles cometeram um grande erro. Ontem a gente começou a falar da vida de Sara e Abraão, né, que saíram, enfrentaram mudanças ali sem saber o destino final, só pela fé com as orientações de Deus. E durante esse trajeto eles cometeram erros, assim como nós cometemos, pois somos todos imperfeitos, pecadores aí. E em uma dessas vezes, né, Sara quis resolver para Deus aí a questão dela ter filhos, né? Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, de uma grande nação, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, a areia do mar. E ele e Sara já eram idosos, não tinham filhos. Sara era estéril e já tinha passado da época de ter filhos. E eles continuavam aí à espera dessa promessa. E aí Sara então teve a ideia de entregar a sua serva para Abraão. Nessa época era um costume, né? E se a serva tivesse um filho, era como se o filho fosse de Sara. Só que Sara começou a ser humilhada pela serva. E até hoje a gente enfrenta aí, né, as consequências desse grande erro, pois foi aí que surgiu, né, os problemas entre a nação judaica e o povo árabe. Dessa questão do jeitinho que Sara tentou dar aí para Deus cumprir a promessa dele. Mas não era isso que estava nos planos de Deus. Então depois Deus envia Isaac, né, que era o filho da promessa, né? Sara já é idosa, Abraão também. E de lá, assim, também surgiu uma grande nação, né? E então a gente precisa aprender a esperar pelos planos de Deus para as nossas vidas, né? É o que eu venho falando aqui, dia após dia, um pouquinho. Como entender os planos de Deus, como ouvir a voz dele, como ter a direção dele. É lendo a palavra dele, refletindo,
né? Buscando mais a presença dele, orando, falando com ele. A gente só tem intimidade com alguém quando a gente convive com essa pessoa. E com Deus é da mesma forma, né? E com ele, assim como a gente já falou em dias passados, né? Da gente ter uma vida de oração, quer dizer que a gente vai ficar o dia todo fechado no quarto orando? Não, mas no nosso dia a dia, né, que todas as situações do nosso dia precisam ser entregues nas mãos de Deus, para que aí Deus vá nos dando direção, né, em tudo. E às vezes a resposta de Deus vai ser: calma, espera, porque ainda não tá na hora. Às vezes vai ser não, né, não é por aí. Às vezes é uma porta que se fecha de um emprego, de um estudo, de alguma coisa que a gente fala assim: nossa, meu Deus, mas eu estudei tanto, me dediquei tanto. E às vezes a gente não é aprovado, mas porque Deus tem algo melhor preparado pra gente. Às vezes aquela porta ali, se a gente entrar por ali, não vai ser bênção na nossa vida. Então a gente precisa aprender, né, esperar. Só que o ser humano sempre teve dificuldade disso, e nessa geração que a gente tá, né, em que as informações, as coisas acontecem muito rapidamente, cada vez isso é mais acelerado. A gente está numa sociedade que cobra isso o tempo todo, né? Rapidez, agilidade, e aí a gente vai caindo aí, né, nessa correria do dia a dia, nessa pressa por resolver coisas e atalhar caminhos, né? E às vezes a gente vai tentando aí, né, resolver as coisas para Deus, dar um jeitinho para Deus, e ele não precisa disso, né? E muitas vezes quando a gente tenta fazer isso, a gente atrapalha, né? A gente interfere aí, e ele não precisa, né, que a gente interfira. Ele tem o tempo dele é diferente do nosso. Então que Deus nos dê paciência, sabedoria para aguardar, né, e agir no tempo dele. E eu sei que isso não é fácil, eu sei que é difícil, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia todos os dias, né? Essa decisão entre aguardar a vontade de Deus ou eu já sou independente, eu dou conta. Né? A gente precisa refletir sobre isso sempre. Então vamos orar para que Deus nos ajude, né, a vencer, né, nossas ansiedades, né, a nossa vontade de querer atropelar as coisas. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus, na tua presença, ó Pai. E hoje viemos te pedir, Deus, em interceder, Deus, por essa nossa vontade humana, Deus, de sempre tentar resolver as coisas sozinhos, tentar te dar uma mãozinha. E às vezes causamos problemas, dificuldades, transtornos por causa disso. Eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para nos calarmos quando precisamos nos calar, para falar quando devemos falar, e que tudo que fizermos, ó Deus, possa estar honrando o teu nome, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a não ficar procurando atalhos, né, mas a trilhar, ó Deus, o caminho que o Senhor tem planejado para nós, né, cumprindo a tua vontade para as nossas vidas. Porque nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. E nós não sabemos nada a esse respeito, né? Nosso julgamento, muitas vezes, na maioria delas, não é correto e a gente se vê equivocada durante, né, as situações que enfrentamos no dia a dia. Então, que o Senhor nos ajude, esse é o nosso pedido nessa noite. A não ficar buscando atalhos, né, e percorrendo caminhos que não agradam ao Senhor. Mas que a gente tenha a paciência de cumprir o tempo da espera, que também é um tempo de aprendizado diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, guiando os nossos passos, as nossas decisões a cada dia, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então é isso, por hoje é isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família.
Amanhã a gente se vê em mais uma meditação. Que você que está aí no canal Café com Bíblia, um ótimo Café com Bíblia para você. Se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho aí, para que você seja notificado, né, das publicações, das novas meditações e vídeos. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.